Quem ainda não me conhece, eu sou o professor Dr. Kleber Luiz Bombardelli, fisioterapeuta, clínico intervencionista em dor, doutor em ciências farmacêuticas, e eu frequentemente trago novidades e trago informação sobre drogas e substâncias ortomoleculares que atuam e que podem ser coadjuvantes e até mesmo adjuvantes no tratamento da dor. Hoje eu vou falar da cafeína, pessoal, tá? Qual é a relação dela com a dor? Será que ela é tão boa assim? A gente sabe que alguns clínicos prescrevem a cafeína, prescrevem inclusive o uso do café para analgesia, mas esquecem do seu efeito crash. E é isso que nós vamos falar. Até que ponto a cafeína pode ser utilizada para poder fazer analgesia sem que ela tenha um efeito rebote que pode gerar dependência e pode botar todo o nosso tratamento às favas, certo? Então, a gente primeiro precisa entender que sim, existem evidências científicas já de muito tempo que fala sobre o uso da cafeína na analgesia de dor aguda. Aliás, olha só, a cafeína conseguiu aumentar em 7% a analgesia quando associada a alguns medicamentos analgésicos, se comparado a tomar o analgésico sozinho. Então, sim, ela tem um nível de evidência alto no que diz respeito à associação de cafeína com analgésico. Quem nunca tomou um analgésico de dor de cabeça, né? Dando um exemplo aqui de cefaleia, e logo depois tomou café e o efeito acaba sendo muito rápido. Mas cuidado, tá? Mas cuidado. Por enquanto só vou dar esse alerta para vocês. Então a cafeína, na verdade, é um derivado lá das xantinas. Ela é uma metilxantina. Várias xantinas estão sendo estudadas e já foram estudadas no que diz respeito ao seu uso analgésico, e isso é bom que se chame a atenção, porque a cafeína não é o único, é o mais conhecido, mas não é o único. Então, essa xantina, essa cafeína, ela vai fazer o quê? Aumentar a nossa vigília, vai nos deixar mais ligados, né? Aumentando com isso o nosso estado de alerta, então ela altera o ciclo vigília-sono, preste atenção nisso, aumentando o nosso estado de alerta. Ela vai dar uma resposta vago-vagal, então ela vai aumentar também, vaso-vagal, né? Vai aumentar também frequência cardíaca, pressão arterial. Ela também vai servir como um potencializador de algumas drogas analgésicas, né? Então, por isso que ela é um tanto quanto famosa dentro do tratamento da dor. Fica a grande pergunta, será que a cafeína sozinha realmente tira a dor? Essa pergunta eu vou deixar para vocês responder. Mas como tudo isso funciona? Bem, pessoal, essa metilxantina ela é um antagonista da adenosina. Adenosinas são neurotransmissores importantes como modulador de transmissão sináptica, tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, pessoal, ela vai fazer o quê? A cafeína ela vai ser um antagonista da adenosina. Quando ela bloqueia a adenosina, ela aumenta a liberação de alguns transmissores excitatórios, neurotransmissores excitatórios. Porque lembrem, ela é um modulador de transmissão sináptica. Bloqueando ela, acaba essa modulação, então tudo se desregula. E no sistema nervoso central, essa desregulação ocorre porque ela libera em grande quantidade alguns neurotransmissores excitatórios, em especial noradrenalina. Por isso que a gente fica ligado, mexe sim com o eixo HPA, porque vai alterar lá todo o ciclo funcional da nossa hipófise também, certo? E no sistema nervoso periférico, pessoal, a cafeína vai se ligar aos receptores aqui, impedindo que a adenosina se fixe nos receptores de membrana, né? Quando a cafeína se liga aqui, ela vai inibir a adenosina, fazendo com que o influxo de cálcio e a saída de potássio de dentro da célula fique reduzida. Reduzindo esse influxo de cálcio, a gente tem uma menor despolarização desses axônios, logo a gente vai ter um efeito depressivo do sistema nervoso periférico de maneira geral, diminuindo inclusive dor, alterando percepção às vezes de movimento, coisas em pequeno grau, mas que acontecem. Já no sistema nervoso central, como eu falei antes, né? Como eu falei antes, ela vai bloquear ali, ela vai aumentar a neurotransmissão, a liberação de noradrenalina. Então aqui, quando ela faz
essa inibição dos receptores de adenosina A1 e A3, que estão em maior quantidade na periferia, ela vai fazer um bloqueio nociceptivo, né? Um bloqueio pré-nociceptivo. Coisa básica ali nos nociceptores, nos corpúsculos de Ruffini, Pacini, Klausner, Meissner e terminações nervosas livres, causando então uma certa analgesia periférica do tipo button-up, né? Ou melhor dizendo, do tipo top-down, do tipo top-down aqui, perfeito? Já no sistema nervoso central, reprisando principalmente nos receptores A2A, quando a cafeína se liga aqui, ela vai então aumentar a liberação de noradrenalina. Lembrem, a adenosina tem efeito modulador. Bloqueando na periferia, eu tenho um efeito pré-nociceptivo, um bloqueio dessa nocicepção aqui, e bloqueando a cafeína, bloqueando a adenosina no sistema nervoso central, eu tenho uma liberação de alguns outros neurotransmissores excitatórios, por isso que deixa a gente ligado. E noradrenalina também faz o quê? Faz analgesia, aí sim, né? De cima para baixo, né? De cima para baixo, top down, certo? Todo mundo sabe que a adrenalina e noradrenalina são analgésicos, mas esse efeito aqui é um efeito bem temporário. Cuidado com isso. Mas vamos lá. E com relação aos fármacos, entendendo agora, né, aonde a cafeína atua e como ela atua nos receptores de adenosina, entendendo que são os receptores de adenosina, a gente precisa saber o que acontece quando a gente usa ela em concomitância com alguns fármacos. Por que ela potencializa a ação desses fármacos? Porque ela reduz o pH do trato gastrointestinal, melhorando a absorção desse fármaco. Ela aumenta a meia-vida desse fármaco, certo? Aumenta a meia-vida desse fármaco e também, né? E também a mudança de humor. Essa seta aqui está errada, a seta é para cima, tá? Ela aumenta a meia-vida do fármaco, ela não reduz. Fui eu que errei aqui na hora de colocar. E também causa mudança de humor, né? Óbvio, a pessoa sai de um estado normal ali, onde os receptores de adenosina estão modulando toda essa transcrição e essa liberação de estímulos e de neurotransmissores para um bloqueio e aí uma mudança de humor extremamente repentina, tá? Então isso tudo a cafeína faz, fazendo com que você tenha uma amplificação do efeito analgésico. Basicamente, o que acontece, pessoal? Quando a gente usa a cafeína, vai haver um aumento muito grande na quantidade de adenosina na membrana pré-sináptica. Por quê? Porque essa adenosina não está conseguindo se acoplar ao receptor, né? Ela fica ali porque o receptor está cheio de cafeína, né? Fazendo com que a gente tenha, então, uma modulação, digamos, muito expressiva, tanto a nível periférico com bloqueios de nocicepção pré-sinápticos, né, quanto a nível central com aumento de noradrenalina. Acontece que, pessoal, muito cuidado aqui. Agora a gente vai fazer uma revisão. Quando a gente tem a cafeína, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento dessa atividade celular, né? Vai ter o quê? Uma excitação desses neurônios pela liberação excessiva de noradrenalina e alteração lá no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, certo? Agora, o que acontece quando, em algumas horas, a cafeína começa a se dissipar, começa a ser, a meia-vida da cafeína começa a ser reabsorvida e excretada. Essa quantidade de adenosina que ficou represada ali no espaço pré-sináptico inunda esses receptores de adenosina, causando o quê? Um efeito rebote. Que efeito rebote é esse, pessoal? Quando há liberação excessiva de adenosina, que aqui está bloqueada pela cafeína, vai reduzir de forma muito drástica a excitação dos neurônios, né? Vai fazer uma vasodilatação muito rápida dos vasos sanguíneos, né? Causando o quê? Sono excessivo, um efeito rebote da
cafeína, um efeito crash. Esse efeito rebote vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha necessidade de tomar novamente a cafeína, né? Novamente a cafeína. E assim esse ciclo vicioso se mantém, né? Você vai precisar sempre bloquear os receptores de adenosina para poder estar bem, para poder se sentir bem, para poder ficar sem dor. Mas vai chegar um tempo que esse efeito crash, que ele é um efeito dependente, fará com que você precisa tomar doses maiores da cafeína para poder ter o mesmo efeito. Logo, a cafeína vai começar a fazer o quê? Vai começar a estimular os teus receptores de dor, vai começar a diminuir a liberação de noradrenalina, porque ela vai precisar de mais, de mais, de mais e de mais. Logo, você tem um potencial fármaco que deveria ser positivo, causando inúmeros efeitos negativos e, inclusive, o efeito rebote de hiperanalgesia, galera. Então, percebam, gente, percebam. A cafeína, ela é, sim, extremamente importante para poder tratar dor, ela tem evidência, mas ela não é algo que a gente vá tomar a toque de caixa e de maneira descontrolada. Não dá para sair por aí prescrevendo cafeína para as pessoas, né? Então, fica aqui a minha orientação para vocês, né? Também fica a orientação de que agora tem o Enstra. O Enstra é um fitofármaco oral derivado da Alpinia galanga que tem uma dose de cafeína bem adequada para poder se tratar dor. Então, quem quiser prescrever, fica aí a dica, né? Porque ele vai bloquear a ligação dos receptores de adenosina, né? Fazendo uma estimulação adequada desses receptores. Consequentemente, você não vai precisar tomar a cafeína para fazer isso. Você tem um medicamento já que vai ter essa possibilidade de uma maneira mais assertiva, evitando o efeito crash. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Qualquer dúvida é só me chamar.